Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é José e eu não sou agente funerário. Sou coveiro aqui no Cemitério da Saudade, em São Caetano do Sul. Já faz mais de 30 anos que lido com a terra fria e o silêncio dos túmulos. A gente vê de tudo por aqui, mas algumas coisas ficam na memória de um jeito diferente. Havia um velório que me marcou profundamente. Era o de um padre muito querido na comunidade, Padre Antônio, um homem que passou a vida inteira dedicando-se aos outros. Faleceu em paz, de velhice, mas a tristeza dos fiéis era imensa. O velório foi na nossa capela do cemitério, um lugar pequeno, de tijolinhos aparentes e cheiro de incenso. Era uma noite de sexta-feira, chuvosa e com uma neblina tão densa que mal se via um palmo à frente. O velório tinha terminado há pouco. Os fiéis tinham ido embora e o corpo do Padre Antônio estava no caixão, aguardando o sepultamento que seria pela manhã. Eu estava fazendo minha última ronda para garantir que tudo estava seguro. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo gotejar da chuva no telhado da capela. Quando passei em frente à capela, senti um frio que me arrepiou até a alma. Não era o frio da noite, mas algo que vinha de dentro, denso e pesado. O cheiro de incenso ainda pairava no ar, misturado a um aroma adocicado e ao mesmo tempo metálico, quase como rosas murchas e ferro enferrujado. Meu coração começou a bater mais forte no peito. De repente, ouvi uma voz, um sussurro baixo, como uma oração vindo de dentro da capela. Não era a voz de nenhum dos padres que conhecia. Era uma voz masculina, antiga, rouca, mas com uma doçura peculiar. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Parei em frente à porta de madeira da capela que estava entreaberta. A luz fraca do corredor mal iluminava o interior. O caixão do Padre Antônio estava lá, no centro, e ao lado dele, ajoelhada, estava uma figura. Era a silhueta de um homem idoso, curvado, de costas para mim. Parecia estar usando uma batina escura e a cabeça estava baixa, como em profunda contrição. Eu podia ver seus ombros tremendo. Ele estava rezando, com a voz embargada pelo choro. Meu corpo gelou. Quem era aquele homem? Não havia ninguém na capela além do Padre Antônio, e a porta estava fechada quando eu cheguei. O cheiro de rosas murchas e ferro enferrujado era sufocante. Aproximei-me, cautelosamente, com a lanterna do celular acesa. À medida que me aproximava, pude ver melhor a figura. Ele não parecia um homem de carne e osso. Sua forma era translúcida, quase transparente, e a luz das poucas velas acesas ao redor do caixão parecia atravessá-lo. O homem levantou a cabeça lentamente. Seu rosto era esquelético, com a pele esticada sobre os ossos, e os olhos eram buracos vazios, mas eu podia sentir um peso de culpa e tristeza emanando deles. Ele não tinha íris, nem pupila, apenas o vazio. Ele perdoou. A voz dele era um sussurro agonizante,
um lamento carregado de uma dor indescritível. Ele estendeu uma mão ossuda translúcida em direção ao caixão do padre Antônio, como se quisesse tocar. O pânico me dominou. A vela mais próxima do caixão piscou e se apagou, mergulhando a área numa escuridão ainda maior. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para fora da capela sem olhar para trás, correndo pelo cemitério na neblina densa até chegar ao meu escritório, ofegante, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei a história para o diretor do cemitério, um homem velho que trabalha aqui há mais tempo que eu. Ele ouviu em silêncio e depois suspirou. Ah, José, é o padre Benedito. Ele foi o antecessor do padre Antônio, um homem que em vida cometeu muitos erros e se arrependeu amargamente. Ele morreu de desgosto, sentindo que não havia sido perdoado por Deus. Ele vem pedir perdão sempre que há um velório de um padre bom aqui, especialmente quando a alma é pura como a do padre Antônio. Eu continuo trabalhando como coveiro, mas nunca mais entro na capela sozinho à noite. E sempre que o cheiro de incenso, rosas murchas e ferro enferrujado paira no ar, ou quando ouço um sussurro de oração vindo do vazio, sinto um calafrio. Porque eu sei que o padre Benedito ainda está lá, fazendo sua última oração, esperando por um perdão que talvez nunca chegue, preso no silêncio daquela capela. Meu nome é Fernando e há 7 anos sou agente funerário em Belo Horizonte. O trabalho é pesado, lidando com a dor alheia e a constante presença da morte. Acredito que, para trabalhar em uma funerária, é preciso ter uma mente forte, e eu sempre me considerei cético. Até aquela noite, no entanto. Nossa funerária é uma das mais antigas da cidade. Um casarão adaptado com salões de velório que, por vezes, parecem ecoar memórias passadas. O ar é sempre frio, com cheiro de formol e flores de crisântemo. Mas havia um salão específico, o Salão Azul, que sempre me causou um arrepio. Era o menor, o mais afastado, e a temperatura ali parecia sempre alguns graus mais baixa. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta das 2 horas. Eu estava sozinho na funerária, fazendo a ronda de rotina. Havia apenas um velório no Salão Azul, de uma senhora muito idosa que faleceu tranquilamente em casa. Os familiares haviam ido embora e só voltariam pela manhã. O caixão estava fechado e um arranjo de lírios brancos adornava a tampa. Enquanto passava pelo corredor que levava ao Salão Azul, sentia um frio intenso, que me fez arrepiar os pelos da nuca. O cheiro de formol e lírios se intensificou, misturando-se a um aroma peculiar, quase metálico, como ferro enferrujado e terra molhada. Meu coração começou a bater mais forte. De repente, ouvi um gemido baixo, quase um lamento, vindo de dentro do Salão Azul. O som era sutil, mas inegável, e parecia carregado de uma profunda tristeza. Parei em frente à porta que estava entreaberta. "Tem alguém aí?" chamei, minha voz soando estranhamente fraca no silêncio da funerária. O gemido se repetiu, agora um pouco mais alto, com um tom de desespero velado. Abri a porta lentamente e espiei para dentro. O salão estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca de uma luminária de canto e pelas velas próximas ao caixão. O caixão estava ali, no centro, e ao lado dele, sentado no chão, uma figura. Era pequena, com uma forma que parecia vagamente infantil. Ela estava balançando para frente e para trás, e o gemido vinha dela. Meus olhos se arregalaram. Não havia nenhuma criança no velório, nem ninguém. A figura parecia translúcida, quase transparente, e o ar ao redor dela tremulava. O cheiro de ferro enferrujado e terra molhada era sufocante.
De repente, a figura parou de se balançar e levantou a cabeça lentamente em minha direção. A luz fraca revelou seus olhos. Eram 2 pontos vazios e escuros, sem brilho, e a boca era apenas uma linha horizontal, sem lábios. Não era uma criança viva. Era uma alma. A figura estendeu uma mão pequena e translúcida em direção ao caixão, e então, uma voz infantil, mas rouca e cheia de um desespero abismal saiu dela, ecoando no salão. Mamãe, não. Me deixe. De novo. O pânico me dominou. O gemido se transformou em um choro agonizante que parecia vir de dentro do próprio caixão, e as velas ao redor da senhora começaram a piscar descontroladamente, quase se apagando. Eu gritei, soltando a lanterna, e corri para fora do salão, sem olhar para trás. Corri até a rua, ofegante, tremendo incontrolavelmente. Liguei para meu supervisor, mal conseguindo falar. Ele, um homem mais velho, apenas suspirou. Ah, Fernando, é a criança do salão azul. Ela aparece de vez em quando. Há muitos anos uma menina foi velada naquele salão junto com a mãe, que faleceu no mesmo acidente. Mas o caixão da mãe foi levado primeiro e a menina ficou sozinha. Dizem que ela nunca perdoou ter sido deixada para trás. Eu pedi demissão na manhã seguinte. Nunca mais pisei em uma funerária. E sempre que sinto o cheiro de formol, lírios e o aroma metálico de terra e ferro, ou quando ouço um gemido ou croro abafado no silêncio da noite, sinto um calafrio. Porque sei que a criança do salão azul ainda está lá, esperando por sua mãe, em seu lamento eterno, presa entre os vivos e os mortos, no salão azul da funerária. Meu nome é Renato e eu trabalho em uma pequena funerária familiar no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São Tomé das Letras. O lugar, por si só, já tem uma aura de mistério com suas montanhas e lendas. A funerária é antiga, de pedra e madeira escura, e a sala de preparação dos corpos, no subsolo, sempre foi o local que mais me dava calafrios. O cheiro de produtos químicos misturado ao de madeira velha e, por vezes, um odor adocicado de decomposição era uma constante. Era uma noite de sexta-feira, uma das mais chuvosas do ano. Eu estava terminando de preparar o corpo de um senhor que faleceu de causas naturais, mas que, segundo os vizinhos, teve uma vida muito solitária e melancólica. O velório seria no dia seguinte. Terminei meu trabalho, cobri o corpo com o lençol e me preparei para fechar o subsolo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Quando estava prestes a sair, ouvi um rangido vindo do canto da sala, perto de onde os caixões vazios eram armazenados. Não era o rangido da porta velha, mas algo mais profundo, como madeira se movendo com peso. Meu coração disparou. Peguei minha lanterna e apontei para o canto. Um dos caixões, um de madeira escura e sem verniz, estava parcialmente aberto. A tampa, que deveria estar firmemente encaixada, estava levantada em um ângulo estranho, como se alguém a tivesse empurrado de dentro para fora. Senti um frio repentino, que não era da temperatura do subsolo, mas algo que parecia vir de dentro de mim. Tentei racionalizar. Devia ter sido o vento, a umidade, ou talvez eu não tivesse fechado corretamente. Mas o caixão era pesado e o rangido foi muito distinto. O cheiro de madeira velha e terra remexida misturou-se a um aroma estranho, quase imperceptível, mas que me lembrou de terra recém-remexida e algo metálico. Aproximei-me do caixão, cautelosamente. Minhas mãos suavam. Com a lanterna apontada, vi o interior vazio, forrado com cetim branco. Não havia nada, mas a sensação de que não estava sozinho era esmagadora. Enquanto eu observava o caixão, o arranjo de flores secas que estava sobre ele deslizou lentamente para o chão, como se tivesse sido empurrado. E então ouvi um sussurro rouco,
quase um resmungo, vindo de dentro do caixão. Um som que parecia raspar nas paredes de madeira. "Não me levem!" gritei, jogando a lanterna longe e corri para a porta, tropeçando em baldes e panos. Saí do subsolo em disparada, trancando a porta com todas as chaves que tinha, e corri para o escritório principal, ofegante, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei a história para meu pai, o dono da funerária. Ele me ouviu com um ar sério, sem zombaria. Ele me revelou que, décadas atrás, aquele caixão específico pertencia a um jovem da cidade, um artista solitário, que havia prometido aos poucos amigos que tinha que, quando morresse, não seria enterrado, mas cremado. Entretanto, sua família, muito tradicional, decidiu enterrá-lo. Durante o velório, coisas estranhas aconteceram, e na noite anterior ao enterro, o caixão dele foi encontrado aberto, como se ele tivesse tentado sair. Meu pai chamou um padre para benzer a sala e o caixão, mas eu nunca mais consegui entrar no subsolo sozinho à noite. E sempre que o cheiro de madeira velha e terra remexida me atinge, ou quando ouço um rangido estranho no silêncio da noite, sinto um calafrio. Porque eu sei que o caixão que não queria ir embora ainda está lá, esperando no subsolo da funerária, em seu protesto eterno por um descanso que nunca chegou. Meu nome é Pedro e eu sou recepcionista em uma funerária bastante tradicional em Salvador, Bahia. O casarão onde trabalhamos é antigo, com pé direito alto e corredores largos, cheios de portas que levam às salas de velório. O que mais me intrigava e me dava arrepios era um pequeno corredor lateral que levava a uma sala que chamávamos de Sala dos Ex-Votos, onde as famílias deixavam objetos simbólicos de seus entes queridos. O lugar tinha um cheiro peculiar de flores secas, poeira e algo que lembrava a cera queimada. Era uma madrugada de sábado e eu estava sozinho na recepção, mergulhado na leitura de um livro. Não havia velórios naquele turno, e o silêncio da funerária era quase absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. Por volta das 3 da manhã, senti um frio que me fez arrepiar até a espinha. Não era o frio da madrugada, que em Salvador é brando, mas algo que vinha de dentro, denso e pesado. O cheiro de flores secas e cera queimada se intensificou, misturando-se a um aroma estranho, quase insuportável, de algodão úmido e formol concentrado. Meus olhos se desviaram para o corredor dos ex-votos. A porta estava ligeiramente entreaberta, e uma luz fraca, quase bruxuleante, parecia vir de dentro. Meu coração disparou. Eu sabia que aquela sala não tinha luzes acesas, e a porta deveria estar trancada. "Tem alguém aí?" chamei, minha voz falhando. Nenhuma resposta. Mas a luz bruxuleante ficou mais forte, pulsando, e ouvi um som abafado, quase um gemido sutil, vindo de dentro da sala. Levantei da cadeira e peguei minha lanterna, o corpo tremendo. Aproximei-me do corredor dos ex-votos, cautelosamente. O cheiro de algodão úmido e formol era avassalador. O gemido se repetiu, agora um pouco mais claro, com um tom de angústia profunda. Parei em frente à porta. Empurrei a porta lentamente. A sala estava na penumbra, iluminada pela luz vacilante de uma vela que eu não tinha visto ali antes, colocada no centro de uma pequena mesa. E ali, na frente da mesa, pairando alguns centímetros acima do chão, estava um vulto. Era uma forma humana esguia e translúcida, sem contornos definidos, quase como uma fumaça densa que assumia uma silhueta. Não tinha rosto, mas eu sentia os olhos vazios fixos em mim. O vulto se movia lentamente, balançando para frente e para trás, e o gemido vinha dele, um som que parecia rasgar o ar. Senti um pavor indescritível. Aquilo não era uma pessoa. Aquilo era algo que desafiava toda a lógica.
O vulto estendeu uma de suas mãos translúcidas em direção à vela, e a chama bruxuleou violentamente, quase se apagando. E então, uma voz sussurrante que parecia vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo preencheu o ambiente. Minha despedida não foi justa. O pânico me dominou. A vela se apagou completamente, mergulhando a sala na escuridão total. O gemido se transformou em um lamento estridente que parecia rasgar meus ouvidos, e o cheiro de formol e algodão úmido ficou tão forte que me fez engasgar. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para fora da funerária, sem olhar para trás. Corri sem parar até chegar em casa, ofegante, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei a história para o gerente da funerária. Ele me ouviu com uma expressão sombria. Ele me revelou que, décadas atrás, um corpo havia sido velado naquela sala dos ex-votos. Era um jovem que morreu de forma trágica e repentina, e sua família, que morava longe, não conseguiu chegar a tempo para o velório. O corpo foi levado sem que ninguém da família pudesse se despedir. Dizem que o espírito dele, por não ter tido uma despedida digna, ainda vaga pela sala buscando por um último adeus. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais pisei em uma funerária à noite. E sempre que sinto o cheiro de flores secas, cera queimada e o aroma de algodão úmido e formol, ou quando ouço um gemido abafado no silêncio da noite, um calafrio me percorre, porque eu sei que o vulto no corredor dos ex-votos ainda está lá, em seu lamento eterno, esperando por uma despedida que nunca veio. Meu nome é Clara, e eu sou maquiadora de corpos em uma funerária aqui em Belo Horizonte. Meu trabalho é delicado. Transformar o luto em uma imagem de paz, dignidade. A gente passa horas com a pessoa, em uma sala silenciosa, e muitas vezes sinto uma conexão estranha com aqueles que estou preparando. Nunca fui de acreditar muito em coisas do além, mas o que aconteceu com o corpo da senhora Elsa me fez duvidar de tudo. A senhora Elsa era uma mulher de seus 90 anos, que faleceu de causas naturais. Segundo a família, ela era extremamente apegada aos seus pertences e tinha uma mania de colecionar fotografias antigas. O velório seria curto, pois o desejo dela era ser cremada o mais rápido possível. Eu estava na sala de preparação por volta da meia-noite, terminando de maquiar a senhora Elsa. O ar na sala era sempre frio, com um cheiro de formol e maquiagem. A TV estava ligada, em um volume baixo, e a única luz vinha de um refletor que eu usava para iluminar o rosto dela. Quando terminei, fui cobrir o corpo. Foi então que notei algo incomum. No peito da senhora Elsa, por baixo do vestido que a família havia escolhido, havia uma fotografia antiga. Era uma foto pequena, em preto e branco, de uma mulher jovem e sorridente, com uma moldura de metal enferrujado. Estranho, pois a família não havia mencionado nenhum objeto para ser colocado junto ao corpo. Retirei a foto, com cuidado, e a coloquei na bancada ao lado. Pensei em perguntar à família pela manhã se deveriam incinerá-la ou devolvê-la. Continuei meu trabalho, ajeitando o lençol. De repente, ouvi um rangido metálico baixo, vindo da bancada. Olhei para a fotografia. A moldura estava vibrando, e a foto, lentamente, começou a deslizar pela bancada, movendo-se sozinha em direção à borda. Senti um frio repentino, que não vinha do ar-condicionado, mas parecia emanar da própria foto. O cheiro de formol e maquiagem misturou-se a um aroma estranho, quase imperceptível, mas que me lembrou de pó seco e papel queimado. Meu coração disparou. A fotografia continuou a deslizar e eu a observei paralisada pelo medo. Ela caiu no chão, com um som seco e metálico. Eu gelei. Aproximei-me cautelosamente. Quando me abaixei para pegá-la, a fotografia se virou, revelando o rosto da mulher jovem. E, por um instante,
Jurei que os olhos da mulher na foto piscaram. E então, ouvi um sussurro sibilante que parecia vir da própria fotografia, um som que me fez arrepiar. Não me deixe queimar. Gritei, jogando a foto para longe, e corri para a porta da sala de preparação, ofegante e tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei a história para meu chefe. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão séria. Ele me revelou que a senhora Elsa tinha uma irmã gêmea, que era sua confidente e com quem era inseparável. A irmã faleceu anos antes em um incêndio. A senhora Elsa nunca se recuperou da perda e guardava uma foto da irmã sempre consigo. Dizem que a irmã, por ter sido consumida pelo fogo, não queria que a senhora Elsa, e principalmente a fotografia, tivesse o mesmo destino. Nunca mais trabalhei com cremações, e sempre que sinto o cheiro de pó e papel queimado, ou quando vejo uma fotografia antiga em preto e branco, um calafrio me percorre. Porque eu sei que a fotografia que não queria ser queimada ainda está por aí, e que algumas almas não querem ser consumidas, não importa o quanto tentemos.